Boa tarde. Estou aqui mais uma vez. Meu nome é Mosair de Souza Rodrigues, pregador sem aparência, para contar um pouco da minha vida. Aqui eu tenho na minha mão aqui uma corda, ponta, meio. Eu vi uma reflexão de um rapaz que sofreu um câncer e ele apresentou uma corda. E eu quero falar com vocês nessa tarde a respeito da minha vida. Eu encontrei um versículo aqui em Isaías capítulo 12, no verso 2, que diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele tornou a minha salvação. Amém. Eu dos 12 para os 13 anos de idade, eu perdi o meu papai. Meu papai morreu. Lembro que, eu não lembro o mês, se não for me engano é novembro. Esse dia eu fui no sepulcro dele e cheguei lá, não consegui ler o que estava escrito de lá, porque está tomado de ferrugem. E um dia de sábado, se não for me engano também, foi ali para as 9 até as 10 horas da manhã. Meu pai, meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, uma pessoa que até hoje me faz muita falta, até hoje eu tenho um vazio pela falta do meu pai. E meu pai caiu ali lavrando a terra, arando a terra, e o meu pai caiu e morreu. E quando eu estava aproximando ali, chamei ele chamou eu para dar mais uns riscos com a arada, e caiu na terra. E eu corri, coloquei a cabeça dele no meu colo, e vi seu último suspiro e o seu último olhar. E ali, por alguns minutos, nós ficamos estátuos. Eu, o meu irmão e os 4 bois que estavam ali. Nem os bois faziam algum movimento. Lembro quando fosse hoje, lembro até do nome dos bois, os 2 bois de guia, coração e dobrado. O pé da guia, foguista e pintor. Até aqueles bois, parece que sentiu a morte do meu pai. E o que você quer dizer com essa corda? Essa corda ela tem uma ponta, um meio e um final. A morte do meu papai se tornou um nó na minha vida. Ficou a ponta, ficou o final, mas se tornou um meio, se tornou um nó na minha vida. E eu não sabia, pela minha idade, eu não sabia como desatar esse nó. O tempo foi passando, as dificuldades, o nó cada dia mais apertado, cada dia mais apertava, eu não sabia, não conseguia desatar esse nó. E poucos dias depois do falecimento do meu pai, lembro quando chegou meu tio, 2 tios, tio Dilon, tio Maurício Dilon dos Santos, Maurício Alves da Silva, chegou, tinha ido para o campo Elgado, chegou na porta da casa da minha mãe e disse, tio Dilon chamava minha mãe de comadre, só não tem nada para nós comer aí? Não, nós estávamos vendo aquele gado, ele está com muita fome. Minha mãe disse, olha, estou acabando de fazer um frango e já está cozido. E foi lá e pegou uma coxa para cada um daquele frango. E meu tio, lembro como foi o meu tio Dilon, disse assim, comadre, me dê esse menino para mim matar ele dia meia. Olha, compadre, pode levar. E meu tio falou assim, então eu vou levar esse menino. E daí alguns dias, me levou. Outro nó na minha vida. Quem tinha um já tinha 2. Porque eu deixei meus irmãos, tem um casal de irmão, Misaíra e Maria de Fátima, deixei meus irmãos chorando para sair da minha casa, para morar na casa do meu tio. Aprendi muito com eles, muito mesmo com eles. Passados uns anos, a minha mãe casou de novo, um ex-presidiário não com presidiário, porque ele tinha que posar na delegacia, minha mãe casou com ele.
E uma certa feita aconteceu um fato comigo mais ele, por causa da minha irmãzinha, que hoje é a caçula. E eu fui morar na casa da minha mãe para poder estudar um pouco, porque eu não tenho praticamente estudo nenhum. E lá aconteceu um fato comigo mais ele queria tirar a minha vida. E a minha mãe, um dia de madrugada, depois que aconteceu o fato, não vou entrar em detalhe, ele chegou lá, minha mãe tinha mandado ele embora, que ia cuidar de mim. Um dia de madrugada ele chegou lá e disse, bateu na janela de madeira, e disse para minha mãe, eu quero voltar. E a minha mãe pegou e aceitou ele de volta. No outro dia ele disse, o João vai morar aqui de novo. E, pois é, e eu não posso, né, ficar aqui agora, porque se ele for morar eu não posso ficar aqui agora. E ela saiu, comprou uma mala, comprou um cobertor e trouxe para mim. E eu peguei essa mala, esse cobertor e as coisinhas que eu tinha e saí. E revoltei. Não revoltei com minha mãe, porque eu amo minha mãe demais. Mas revoltei comigo e revoltei com Deus. Aí veio outro nó. Quem tinha um no meio, passou a ter um na ponta e outro no final. 3 nó. Eu não conhecia Deus, não conhecia nada. Revoltei e comecei a pedir ao meu pai para voltar para me buscar, porque eu não suportava mais aquela situação. Comecei a andar no mundo, fui a algum lugar, anda para aqui, anda para ali, vai aqui, vai ali. Mas eu não entendia o que Deus queria na minha vida. E quando foi em agosto de 83, a vida perturbada, uma vida angustiada, sofrida, humilhada, pessoas humilhando, fui acusado de ladrão 2 vezes, e a vida é muito difícil, a vida é muito difícil. Fui processado, e uma vida muito difícil. E eu fui processado, irmão, por algo que eu não cometi. Que eu não cometi. Fui. Ninguém queria ver a minha liberdade, nem a polícia queria ver a minha liberdade. Mas o dia de 8 de agosto de 83, eu tive um encontro com Jesus. E Jesus desatou o nó para mim, desatou o nó do meio, da ponta do meio, e desatou o nó final também. E eu pensei comigo, agora eu estou livre. Os nós foi desatado. Mas eu não sabia que a vida ainda tinha muitos nós para mim. Eu não sabia. E fui viver respeitando Deus, honrando Deus e adorando a Deus com os hinos que eu canto. E com algumas pregações. Com sinceridade, honestidade. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. E começou a vir outros nós diferentes na minha vida. Por confiar, por acreditar, por amar, por respeitar, por honrar. Às vezes, acontece isso na vida da gente. Você respeita muito uma pessoa, você honra muito uma pessoa. Às vezes você passa na frente até de faca para apoiar aquela pessoa, para não deixar que o inimigo faz nada com aquela pessoa. E aí, irmão, foi alguns anos apoiando a mentira, a falsidade. E isso, irmão, veio trazendo tanto nó para a minha vida, tanto problema. Eu fazia campanha, eu orava, eu jejuava, fazia campanha em uma igreja, fazia campanha na nossa igreja, eu pregava, eu cantava, fazia campanha na minha casa. E nada adiantava. E Deus começou a cobrar de mim, Deus queria que eu fizesse um conserto na minha vida. Mas eu não queria perder os amigos, não queria perder ninguém. E eu fiquei 8 anos praticamente com esse peso na consciência.
Até o ponto, irmão, de eu querer tirar a minha própria vida por 2 vezes. Mas só que Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano na minha vida. E Deus sempre falando comigo, para mim consertar a minha vida. Mas para mim consertar a minha vida, eu tinha que trazer consequência para alguma pessoa. E as coisas foram apertando, eu entrei em uma depressão muito profunda, muito difícil. Não tinha alegria, não tinha prazer, não tinha contentamento, mas eu nunca deixei de buscar a presença do meu Deus, porque eu sabia que recurso eu só encontrava nele. Só nele. Mais ninguém. Certo dia Deus falou comigo, através de uma mulher no monte, eu com a garrafa de água, lá em um lugar que eles construíram um altar. Ela disse para mim, joga essa água aí. Água de eu beber, que eu tinha levado com gelo. E eu ia nessa mulher, ela só disse essa palavra. E joguei aquela água em volta do altar. E o sol estava muito quente, que era mais ou menos as 2 horas da tarde. E aquela água foi sumindo e ela disse, assim é a vida daqueles que oculta pecado dos outros. E me largou e foi embora. Não falou mais nada. Aí eu tomei uma decisão. E acontece o que acontecer. E Deus falou comigo. Os seus melhores amigos vão te abandonar. Vai virar as costas para você e não vai acreditar no você. Doeu, irmão. Doeu. E eu fiz o reconcílio. No eu fazer esse reconcílio com Deus, muita gente não entendeu e nem não entende. As pessoas afastaram de mim. As pessoas não acreditaram em mim. As pessoas não queriam nem a minha amizade. Mas eu acho que eu tenho um defeito muito grande. Eu comecei a correr atrás, mendigar amizade, ouvir palavras duras, palavra que doía no coração. Cheguei até no meu pastor um dia para desabafar, para contar minha vida para ele. E o pastor disse para mim o seguinte, estou pronto para te ouvir. E eu contei tudo que estava passando. E disse para ele, eu queria que nós consertássemos, a ceia está chegando, nós consertássemos. Ele virou para mim assim, eu acredito no você, mas eu não vou chamar essa pessoa. Tudo bem, não tem problema não. Suspendeu a ceia, tudo bem, e disse, vai ter um curso de doutrina. Terça-feira vai ter o curso de ensino. Quero todos os obreiros. E lá vai eu. Cheguei lá simplesmente, o pastor disse, eu vou direto na palavra. A gente levanta obreiro velho para a obra de Deus, obreiro mentiroso, fofoqueiro, invejoso, falso, contendeiro e caluniador. Eu lá no banco dando glória a Deus, eu disse, pensei comigo, eu não sou falso, eu não sou mentiroso, eu não sou caluniador, não tenho inveja, não estou acusando ninguém. Que eu tenho um coração aberto para amar quem não me ama, perdoar quem não me perdoa, gostar de quem não gosta de mim. Correr atrás de quem estava afastando de mim. E aí, irmãos, Deus, com a sua infinita misericórdia, me libertou da depressão. Dia 3 do 2/3 de agosto de 2002, Deus me libertou da depressão. Ouvi palavras duras. Certo dia mesmo alguém disse para mim assim, queria te pedir para você consertar com fulano, porque está muito triste. E você consertar com esse. Eu disse, eu não tenho que consertar com esse. E a pessoa disse para mim o seguinte, ele está calado, é você que está comentando.
E eu pedi a Deus, Senhor, perdoa. Ele não sabe o que eu sei, ele não sabe da verdade. O Senhor não pesa a mão, não. A esposa, aí eu disse para ele, irmão, você quer que eu vou lá consertar com ele ainda? Olha, o pastor falou isso e isso. Ele virou para mim, o que é que nós temos com isso? Eu falei, ó, talvez foi alguém que falou para ele foi lá e falou. A esposa dele simplesmente me disse, às vezes pode não ser ele. Eu cheguei na minha casa, derrotado, abatido, abalado. Mas nunca pedi mal para ninguém. Deus é testemunho de tudo. Pedi a Deus abençoe. Eles não sabem a verdade. Eles não sabem que eu tenho um relatório da família. Tem tanta coisa que eu sei que eles não sabem que eu sei. Tanta. Porque eu, na verdade, eu fiquei uma vez 1 ano sem aproximar da família da minha esposa. Por motivo que eu achava que era justo, mas nada justifica quando você ama as pessoas. E hoje, irmão, para a honra e misericórdia de Deus, eu sou liberto. E Deus tem colocado coisas maravilhosas na minha vida. Às vezes, irmão, você não tem a oportunidade de pregar na sua igreja. Às vezes você não tem a oportunidade de pregar em outro lugar. Mas Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, falando com sinceridade, com honestidade, com respeito. Ninguém é obrigado a ver vídeo meu. Você no simples tocar de um dedo, você desliza a tela aí. E eu sei, irmão, que mais nó virá na minha vida. Mas esse nó que veio na minha vida, quando eu fiz um reconcílio com Deus, aquilo que era nó, aquilo que não tinha ponta, eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança com Deus. Disse, Senhor, a partir de hoje, não faço projeto, não faço plano. O Senhor que vai fazer os meus projetos e os meus planos está nas suas mãos. A partir de hoje. E através de eu fazer essa aliança com Deus, Deus fez dessa aliança, que está um pouco difícil de eu fazer, Deus fez dessa aliança um coração novo, coração renovado, quebrantado. Deus mudou o meu coração. Hoje eu amo a pessoa que não me ama, eu honro quem não me honra, eu respeito quem não me respeita. Aí não é problema meu, é problema dele. E quem às vezes, pessoa que virou as costas, eu corri atrás. Pessoa que não estendeu a mão, eu abracei. Para mim não tem dificuldade nenhuma pedir perdão para ninguém. Não tem dificuldade nenhuma para me olhar no olho de uma pessoa, de um homem, e dizer para ele, eu te amo. Porque Deus mudou o meu coração, o meu entendimento. Porque Deus conhece o meu pensar, o meu sentar e o meu levantar em antes que eu pense e antes que eu levanto. Hoje, irmão, se eu fosse fazer uma oração que eu tenho feito há alguns dias, faço essa oração de Senhor, eu estou nas suas mãos. Aí eu lembro de uma passagem lá em Salmo 70. Eu disse, Senhor, apressa-te em me preparar, porque eu estou nas suas mãos. Esse mundo jaz no maligno. E esse mundo não me pertence. Então, Senhor, prepara, porque eu estou nas suas mãos. Não peço coisas muito diferentes, não. Peço Deus para me preparar, porque eu sei que a hora que eu estiver preparado, Ele vai me recolher. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu faço oração. Senhor, me prepara, porque esse mundo para mim já está podre. Esse mundo para mim
não vale mais nada. Amo muita gente, recebo mensagem de muita gente e eu abro meu coração para as pessoas. Você que vai ver essa oração, vai ver esse vídeo, a hora que você quiser ligar para mim à noite, me mandar um áudio, me mandar uma mensagem, qualquer hora da noite, se você não está conseguindo dormir, se você está com problema, aqui tem uma pessoa amiga, uma pessoa que te ama. Aonde você estiver, do outro lado, seja o lugar que for, eu estou pronto para te ouvir e para orar por você. E eu vou fazer uma oração por você agora. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, faça para essa pessoa o que o Senhor tem feito para mim, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado um amor incondicional, um amor que eu não quero nada dos outros, não quero nada. Então o Senhor faz para essa pessoa o que o Senhor tem feito para mim. O Senhor não tem deixado de faltar nada no meu lar, nada na minha casa. Humilhação o Senhor passou, desprezo o Senhor passou. E eu não sou nada na vida. Não chego nem a teus pés. Muitos dizem, por que você sempre fala em mentira? Porque a mentira, irmão, é um câncer. Ela corrói, ela mata, ela é uma granguena. Então, irmão, pensa nisso. Observe essas palavras simples que eu disse. Faz uma reflexão na sua vida. Para crescer, você tem que ser podado. Uma planta para crescer, você tem que fazer poda nela. E essa planta tem que enraizar. E você só enraiza observando a palavra de Deus. Você só enraiza de joelho no chão, de boca no pó e de joelho, em oração, em consagração, em obediência, em reverência à palavra do Senhor. Tem muitas igrejas brincando de culto, brincando de pregação, tirando o tempo para Deus, diminuindo os horários, diminuindo pregações, pondo pregação estipulada. Cuidado. Deus está às portas e bate. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Sou simples, sou humilde, mas tenho um coração que te ama. Sem medida. Sem medida. Não tem ódio de ninguém. E peça a Deus. Não machuque. Não faça algo, Senhor, na vida daquele que não sabe muita coisa. E não sabe muita coisa que eu disse da vida do outro. E às vezes te despreza porque você está falando a verdade. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Em nome do teu Filho, em nome de Jesus, que tudo vê, que tudo pode, e que é minha fortaleza e a minha e a sua salvação. Deus abençoe.